dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 15 anos, atendendo pessoas jovens, adultas e idosas, e desde 2012 que eu trabalho com uma temática muito específica, que é a temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência. Aspásias. Hoje estamos aqui no nosso 42º episódio do podcast Talama Luz e hoje eu queria compartilhar com vocês sobre um assunto que está mexendo muito comigo nos últimos dias. Mexendo comigo pessoalmente e profissionalmente, que é sobre o autoconceito. Esse é um conceito que a gente trabalha na abordagem centrada na pessoa, mas outros lugares podem trabalhar com isso de uma outra forma, com uma outra palavra, mas basicamente esse autoconceito é aquilo que a gente pensa sobre a gente, né? Um conceito sobre a gente mesmo. E eu tô querendo falar sobre isso aqui, para poder pensar a gente enquanto Pásia, quais são as coisas que a gente pensa sobre a gente e como essas coisas de alguma forma aprisionam a gente. Como a gente pode trabalhar também só em cima dessas coisas para poder não ficar tão refém delas. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Mas antes, como eu faço em todo episódio do podcast Talama Luz, se você está aqui já há algum tempo já sabe, se você está chegando aqui agora, é importante que você saiba que todo episódio desse podcast se trata desse universo das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência. E esse tema é um tema muito sensível, um tema muito delicado, é um tema que toca em feridas muito profundas e que é importante, ao você estar aqui me escutando, é importante que você possa cuidar um pouco de você. Porque se você é uma pásia, se você passou pelo abuso sexual, de alguma forma isso pode deixar algumas marcas em você e ao estar escutando sobre isso aqui no podcast, algumas coisas podem se movimentar em você e pode não ser muito simples. Então muitas lembranças, memórias, muitas emoções, muitas reações no seu corpo, de alguma forma podem ser despertadas e é importante que você esteja atente a isso que está se passando em você quando está aqui comigo. Como eu sempre digo, não é que você não possa estar aqui, não é que você não possa, que esse podcast não possa ajudar. A intenção sempre é essa, contribuir com essa desconstrução do muro do silêncio, compartilhar coisas que são significativas. Então, se eu faço esse podcast é porque eu acho que ele realmente pode contribuir. Mas é aquele equilíbrio que eu sempre falo. A gente tem que encontrar um equilíbrio entre a necessidade urgente que a gente tem enquanto pessoa, enquanto grupo, enquanto sociedade, de tirar esse tema do abuso sexual do silêncio, que já faz parte dele, e, ao mesmo tempo, cuidar para que você, enquanto pessoa adulta, possa se cuidar para fazer esse acesso, para poder entrar em contato com isso. Não é tão simples porque muitas vezes você já desenvolveu muito da sua vida pautada nesse silêncio, nesse sofrimento. Não é tão fácil chegar agora e falar, olha, destampa tudo aí, vamos olhar de vez para tudo isso. Não. Muitas vezes tem sido um processo mais lento, mais gradual, mais cuidadoso. Então, se você está aqui comigo e você começar a sentir alguma coisa, o podcast ele vai ficar aí no YouTube, enfim, tá vendo nas outras plataformas de podcast mesmo e tal. Então, você pode dar uma pausa, pode dar uma olhada depois, pode levar para terapia, pode buscar alguns recursos de autocuidado para que você possa ir acessando com isso no limite do que é cuidadoso com você. Tá bom? Então fica aqui comigo, mas também preste atenção no que está se passando com você para você se cuidar enquanto estamos aqui juntos. É isso. E falando sobre o tema, né? Por que eu quero falar sobre esse autoconceito, né? Eu, como falei no começo, sou um psicoterapeuta, né? E como psicoterapeuta, eu acompanho muitas pessoas e tenho percebido cada vez mais que esse conceito que a gente faz da gente é algo muito significativo. É como se, de alguma forma, fosse uma necessidade muito grande a gente, enquanto pessoa, ter uma noção de que a gente sabe quem a gente é. E o que a gente gosta, o que a gente não gosta, enfim, qual é a nossa história, como ter uma coerência talvez nesse desenvolvimento das coisas que você faz e deixou de fazer. Então, assim, essa noção de quem a gente ela é muito significativa. E quando a gente perde ela, é algo muito complexo. Não saber quem a gente talvez seja uma das coisas mais desestruturantes, mais desagregadoras. Ou
quando a gente também tem uma noção maior de quem a gente é, só que essa noção ela está permeada por tantas coisas, dos nossos eventos traumáticos, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, da nossa história, que muitas vezes essa noção de quem a gente é, muitas vezes está até um pouco mais distante de, de algo que seja mais leve, que seja mais potente, que reconheça também a nossa força, a nossa luz e tal. Então, assim, esse autoconceito é algo muito significativo. Então, eu vou falando um pouco mais dentro do universo das pazes para vocês irem entendendo por que eu estou querendo falar sobre isso e talvez até entender melhor o que é que eu estou chamando do autoconceito aqui, né? Uma pessoa adulta abusada sexualmente na infância e adolescência, ela muitas vezes ela passou por uma experiência onde aquela experiência trouxe muitas sensações, muitas emoções, muitas respostas no corpo dela e muitas vezes a criança ela é tão pequena que ela nem muitas vezes compreende o que é que se passou naquela situação. Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai descobrindo um pouco mais o mundo, ela pode descobrir que aquilo era uma violência, ela pode entrar em contato com o contexto familiar, social, muitas vezes, no meu caso, né, até um contexto um pouco mais religioso, assim, eu estudei em colégios que tinham uma base católica e tal, então ela pode nem compreender muito bem o que aconteceu ali, mas ela, ao lidar com o mundo, ela começa a criar uma noção de quem ela é, do que o mundo é, do que é certo, do que é errado, do que ela pode, do que ela não pode, do que ela gosta. Mas é importante que a gente entenda que a gente, enquanto ser humano, a gente também tem uma necessidade muito grande de poder se sentir reconhecido, aceito, amado, seguro com as pessoas que a gente convive, com quem são nossos cuidadores, né? Quem exerce essa função de cuidar, proteger. Então, muitas vezes, e quando a gente tem experiências muito difíceis, muito traumáticas, vamos lá, vamos falar do abuso, né? Quando eu passei pelo abuso sexual, lá, quando eu estava na primeira vez que eu tinha 4 anos, de alguma forma, eu já falei aqui que eu não lembrei, eu depois cindi com a experiência, eu não lembrei, mas algumas marcas ficaram registradas no meu sistema, no meu corpo, na minha emoção, na minha mente. E uma parte dessas experiências dizia que eu era uma criança suja, que eu era uma criança culpada, que eu era uma criança que destruía a vida da pessoa que interagiu comigo nessa situação. Então, apesar de eu ser uma criança 5 anos mais nova do que a outra pessoa, eu fiquei com esse registro de que eu tinha feito algo muito destrutivo com essa pessoa. Então, o abuso sexual, ele virou um grande segredo para mim. Só que era tão segredo que eu nem lembrava que ele tinha acontecido, né? Mas dentro de mim alguma coisa sabia, algumas dores, tristezas, angústias faziam muito parte desse processo. Então, por mais que eu não lembrasse do abuso sexual, eu tinha uma percepção, uma concepção de que eu era uma pessoa muito ruim. Eu era uma pessoa muito destrutiva. Eu lembro quando eu era já adulto, já em terapia e tal, quando eu comecei a entrar em contato com com essa sensação, né, com essa percepção de mim mesmo, eu me imaginava como se eu fosse, eu já vi isso em algum desenho animado, eu acho que foi num desenho antigo que hoje em dia não passa mais, né? Aí eu vou denunciar um pouco mais a minha idade, mas eu acho que era algum episódio daquele Caverna do Dragão, eu acho, que tinha algum personagem ou alguma pessoa que ela tinha algum tipo de doença, maldição, feitiço, sei lá o que é, que onde ela tocava envelhecia, murchava, apodrecia. Então eu tenho essa imagem que eu já tentei procurar esse episódio para ver se eu achava e não achei, mas eu tenho um pouco essa imagem na cabeça. A sensação que eu tinha era essa, que eu era uma pessoa tão destrutiva, tão suja, tão não merecedora de nada bom, que onde eu chegasse, o que eu tocasse, poderia virar algo ruim. Então, me senti muito culpado e essas coisas eram tão difíceis para mim, tão ruins, que eu só podia guardar esse segredo. É como se ninguém pudesse saber que eu fiz aquilo, né? Já que eu me sentia responsável. Então ninguém podia saber o quanto eu fiz mal a alguém, o quanto eu fiz alguma coisa pecaminosa, né? Porque, enfim, o abuso sexual envolveu ali pessoas que são, eu posso considerar que são famílias e tal, e aí de alguma forma eu ficava um pouco com essa noção de pecado, de incesto, de alguma coisa do tipo. Então, pra mim eu tinha um conceito muito negativo sobre mim mesmo e eu não podia falar isso pra ninguém.
E como eu não podia falar isso pra ninguém, porque eu me sentia extremamente ameaçado de perder o amor das pessoas, de ser julgado, de ser abandonado, de ser, sei lá, expulso de casa e tal, então eu me via muito em risco, então eu tive que guardar aquilo, só que esse uma das grandes dificuldades do abuso sexual. Quando a gente guarda toda essa série de experiências em segredo, e eu não julgo a minha criança por isso, porque ela não tinha recursos para poder fazer diferente, mas quando a gente guarda esse segredo, a gente acaba não podendo passar pela experiência que depois aconteceu, que é poder compartilhar com as pessoas e ser acolhido, e poder não ser julgado, e poder entender dentro de um processo que eu não tinha culpa daquilo e tal. Então, o segredo em torno do abuso sexual, juntamente com o silêncio que existe na família, na sociedade, faz com que as percepções que eu construí naquele momento ali que eu passei pelo abuso sexual, é como se essas percepções elas ficassem cristalizadas dentro de mim. Por quê? Porque eu não pude compartilhar com ninguém essa experiência depois, para que algumas pessoas pudessem me dar uma referência alternativa para eu saber realmente o que aconteceu. Então entendam, a criança ela não sabe quem ela é. A criança ela não sabe o que é certo e o que é errado. Então se ela passa por uma experiência que ela se sentiu culpada de alguma coisa, então aquilo é a realidade para ela. Essa é uma frase que nos últimos dias tem ficado muito. Eu já entendi essa frase, eu já falava sobre ela, eu dou curso falando sobre isso, na ACP a gente trabalha sobre essa questão, é uma ideia filosófica até relativamente acessível para algumas pessoas, mas nos últimos dias eu experimentei essa frase de maneira ainda mais intensa, e a sensação que eu tenho é que eu olho para ela hoje em dia de outra forma, que é o nosso organismo, a gente como um todo, a gente não reage ao que de fato aconteceu. A gente reage ao mundo, à vida, às coisas, tal como a gente percebeu o que aconteceu. Naquela situação ali, não importa que eu pudesse olhar para mim e saber talvez que eu era somente uma criança com 4 anos, que nunca tinha pensado sobre sexualidade, que não tinha educação sexual e fui despertado precocemente por alguém que estava tendo outras experiências, que estava acessando outras coisas e reproduziu algo comigo. Então, assim, o fato é, eu não tive culpa nenhuma do que aconteceu, mas o que eu percebi, o que eu senti, o que foi dito pra mim naquele momento que as coisas aconteceram, sob forte impacto emocional, foi que eu era culpada daquilo. Foi que eu era uma pessoa suja. E o meu organismo, eu não vou conseguir fazer uma distinção entre a realidade, o que de fato aconteceu e como eu estava me sentindo naquele momento. O meu organismo ele não vai reagir ao que de fato aconteceu naquela experiência. O meu organismo vai reagir de modo a como eu percebi, a como eu compreendi o que estava acontecendo. Então, não importa que naquele momento, quando eu passei pelo abuso sexual, eu fosse apenas essa criança de 4 anos e que a responsabilidade do que estava acontecendo não era minha. Foi assim que eu signifiquei aquela experiência. E aí, como existe esse segredo, esse muro do silêncio, como eu não pude compartilhar isso com mais ninguém, essa percepção de que eu era culpado, sujo, destrutivo, pecaminoso e tal, é isso que ficou guardado, essa percepção sobre mim mesmo não pôde se atualizar depois, porque nunca foi falado. Na verdade, não sei se quem está aqui já me ouviu falar sobre minha história em outro momento, eu esqueci que essa situação do abuso sexual tinha acontecido dos 4 até os 15 anos. Só com 15 anos, quando eu já estava em terapia, que eu pude de alguma forma poder lembrar disso. E aí, imagina, dos 4 até os 15 anos, imagina o quanto eu fui alimentando isso dentro de mim. E aí entra outras coisas no meio, né? Aí entra já eu tendo minhas primeiras experiências sexuais mais consentidas, mas eu era muito novo porque era muito precoce. Então isso vai trazendo uma confusão pra mim também, onde eu começo a sentir uma energia que tava misturada meio com raiva ali e tal das meninas. Então é como se as coisas que eu vou fazendo sem nem me dar conta de qual é o meu autoconceito, parece que vai reforçando ainda mais, ainda mais. Eu tenho, devido ao abuso sexual ter acontecido com uma pessoa do sexo oposto e também outras situações na minha vida, de modo que aconteceram de maneira mais traumática com mulheres, acaba que eu tinha um sentimento de muita raiva das mulheres.
E ali quando eu começo a ter minhas primeiras experiências ali, de ficada com as meninas e tal, ou até de transar mesmo, eu sempre me senti invadido por muita raiva, por muitas coisas que eu tinha. Eu nunca agredi fisicamente ninguém, mas eu tinha uma coisa de ser raivoso, de fazer algumas coisas que machucavam as mulheres emocionalmente e tal, as meninas na época e tal. Então, assim, isso, eu já tinha aquela referência lá, que eu era uma pessoa destrutiva, por não saber lidar com um bocado de coisa difícil de mim, acabei me fazendo um bocado de confusão nessas primeiras interações, e isso só fazia reforçar ainda mais que eu era uma pessoa desorganizada, que machucava, que fazia um bocado de coisa e tal. Então, assim, é muito importante que a gente possa compreender isso que eu falei agora, que é isso. Não, o meu organismo ele não reage ao que acontece, ele reage a como eu percebo isso. Como eu percebo as coisas que aconteceram, né? Isso que é realidade. Toda realidade para o organismo é uma realidade percebida, não é uma realidade de fato. E uma pessoa que cresce se sentindo culpada, por isso que eu digo que o trabalho com aspásias é um pouco delicado, por isso que eu fiz o alerta de gatilho aqui. Você pode vir pra cá e me escutar falar nesse episódio de que você não tem culpa do abuso sexual que aconteceu. Mas se você passou longos anos da sua vida acreditando nisso, não vai bastar somente você chegar aqui e eu falar isso e isso já vai virar realidade pra você. Porque você já pensa sobre isso há muito tempo. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Em convidar você que está aqui, e aí é material para você levar para sua terapia, que eu sugiro que quem está aqui escutando depois já para sua terapia trabalhar isso, mas é importante que a gente possa pensar quais foram esses conceitos, quais foram essas frases que a gente escutou de alguém, ou que a gente de alguma forma aprendeu convivendo na sociedade, quais foram as coisas que a gente ficou pensando que somos nós mesmos, para a gente poder entender realmente quem a gente é no momento presente e quem a gente pode vir a ser. Porque é isso. Quando a gente tem um autoconceito, esse autoconceito, como eu falei no começo, é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, porque a gente tem essa necessidade de saber quem a gente é, mas tal como eu estou falando aqui, o meu autoconceito era muito permeado por muitos sentimentos negativos. Então, o meu autoconceito é importante para mim, mas ao mesmo tempo ele era uma grande prisão, porque é a partir dele que eu me sentia como sendo uma pessoa muito ruim. Só que aí tem um ponto que é bem importante, como eu nem lembrava muitas vezes do abuso sexual, como eu nunca tinha mexido nessa ferida, eu me sentia muito ruim comigo mesmo e nem conseguia fazer uma relação de causa e efeito, de dizer, ah não, eu me sinto uma pessoa destrutiva porque eu fui abusado sexualmente na infância e adolescência e lá eu me senti culpado, então é por isso que eu carrego isso. Não, eu não conseguia juntar uma coisa com a outra, então parecia ainda mais que eu era essa pessoa ruim, porque eu nem conseguia associar nada. Então, assim, é importante que a gente possa ir entendendo quais são os conceitos que a gente tem da gente agora, para a gente poder ir entendendo também, montando esse quebra-cabeça para perceber como a gente foi construindo isso ao longo do tempo. Porque quando a gente começa a perceber essa construção, quando a gente começa a juntar essas peças do quebra-cabeça, é como se a gente conseguisse também ir entendendo como é que a gente pode desmontar isso. Como é que a gente pode, de alguma forma, reorganizar essa percepção que a gente tem da gente mesmo a partir de um lugar mais integral, sabe, pessoal? Eu falo, toda live que eu faço lá no Instagram sobre isso, eu falo sobre esse ponto. Toda pásia, ela tem um descompasso dentro dela, que é uma compreensão racional sobre o que aconteceu, mas uma vivência emocional, física, corporal, neurofisiológica que diz outras coisas para ela. E num processo de autoconhecimento, de cuidado com essa ferida, não basta apenas você saber, ah não, você não tem culpa. Muitas vezes é importante você entrar em contato com os eventos na sua história de vida que deixou essa marca em cima de você, para que você possa entrar em contato com essa dor, com essa intensidade e daí desse lugar mais emocional, daí desse lugar mais intenso, você possa de fato conseguir entender que a culpa não é sua, por exemplo. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa que a gente já tinha falado muito sobre abuso sexual e essa pessoa, ela nunca... Ela já tinha entendido racionalmente que ela não tinha sido culpada, mas foi quando a gente entrou num processo dela poder entrar em contato com essa criança dela, que ela pôde entender que ela era apenas uma criança e não podia fazer nada em relação àquilo. Só que saber disso racionalmente é uma coisa, outra coisa é entrar em contato com essa criança interior, sentir o que ela sentiu naquele momento que ela estava se sentindo culpada, para poder dali dizer, caramba, eu
apenas era uma criança e não podia fazer nada. Então, quando a gente muitas vezes entra em contato com essa emoção, quando a gente entra em contato com essa experiência de maneira mais densa, então muitas vezes a gente consegue também girar algumas chaves que não são giradas quando a gente está só no nível um pouco mais mental, de informação e tal. Só que isso é um desafio muito grande para quem é paz. E por quê? Porque quanto mais a gente vai se aproximando daquela experiência, entre aspas, original ali do trauma, mais dores a gente sente, mais dificuldade a gente tem de lidar com aquilo. Então, não é fácil entrar nesse quarto escuro para poder realmente olhar e realmente reconhecer todas as dores que o abuso sexual gerou na gente. Então, eu vejo que o processo de psicoterapia, e eu acho que é importante ser assim, é um processo, é como se fosse uma respiração que você vai e vem, que você vai e vem, que você expande e contrai. Então, muitas vezes, as pessoas chegam no atendimento sem conseguir entrar em contato com muita coisa, mas aí no vínculo terapêutico, na relação de confiança, a partir das atitudes facilitadoras, das condições facilitadoras que eu trabalho dentro da abordagem centrada na pessoa, a pessoa vai se sentindo segura, compreendida, não julgada, e aí parece que isso vai, de alguma forma, criando um ambiente onde ela pode ir dando um passinho a mais, e lembrando um pouco mais, e entrando um pouco mais em contato. E quando eu digo de novo, as palavras parecem que não dão conta do que eu estou explicando. Quando eu digo lembrar, pessoal, não é nem somente uma memória. É a mesma coisa, lembra que não basta eu saber da minha cabeça, também muitas vezes não basta somente eu lembrar. Porque eu já conversei muito com algumas pessoas que sempre lembraram do seu abuso sexual, que sempre lembraram que aquele fato aconteceu, mas muitas vezes a pessoa não parou para entrar em contato com a emoção que ela sentiu diante daquela situação. Então, quando eu digo da gente ir entrando em contato com essas coisas, ir nessa dança aí de aproximação, de afastamento e tal, diante da dor, não é somente, tá, deixa eu lembrar que aconteceu isso quando eu tinha tantos anos, aconteceu tal coisa quando eu tinha tantos. É conseguir entrar em contato com a experiência mais total dessa situação, sabe? Na minha história, de maneira bem resumida assim, eu lembrei a primeira vez que o abuso tinha acontecido quando eu tinha 15 anos. Só que ali eu trabalhei determinadas coisas, foi importante, estava em terapia e tal, tinha um relacionamento logo depois que me ajudou muito a poder trabalhar determinadas culpas e tal, mas eu ainda não tinha entendido ainda a profundidade daquilo na minha vida. Quando eu estava com 19 anos, quando uma pessoa próxima perguntou para mim se eu já tinha contado com meus familiares e eu disse que não tinha contado, a pessoa falou, por quê? Eu meio que disse assim, não, por quê? Isso não é tão importante não, mas essa provocação dessa pessoa me fez pensar, caramba, como é que seria se eu contasse mesmo? E quando eu entrei em contato de como eu seria contar, caramba, ali foi um momento onde eu consegui ter uma dimensão maior do como o abuso tinha pesado para mim, como eu me sentia com medo de ser julgado, de não acreditar em mim, de dizerem que a culpa é minha e tal. Então, ali com 19 anos, abriu-se um processo um pouco mais profundo para mim. Aí fui trabalhando muita coisa e tal, então fui trabalhando, terapia e tal. Aí quando foi em 2013, já beirando ali os 30 anos, foi quando eu abri uma última camada que eu sinto que foi uma das camadas mais profundas de realmente ver esse lugar da minha criança ferida e todas as dores e ver os impactos disso na minha sexualidade, nos meus relacionamentos, nos meus medos, voltando ao que eu falei, no meu autoconceito. Então, só ali em 2013 e dali em diante eu fui trabalhando durante um bom tempo, assim, alguns anos, que eu pude realmente parar e compreender de maneira mais profunda que eu não era essa pessoa destrutiva e ruim que eu acreditei durante a vida toda, sabe? Eu acho que o abuso sexual ele tem uma dinâmica difícil pra gente, porque ele muitas vezes acontece quando a gente é muito novo. Então a gente começa a acreditar em muitas coisas ruins sobre a gente mesmo desde muito cedo. E a gente começa a acreditar nisso quase sem nem se dar conta como é que era antes de começar a acreditar nisso. Sei lá, vamos voltar pra mim de novo. Com 4 anos de idade, eu não tinha pensado em nada sobre sexualidade. Eu não tinha nenhuma compreensão. Meu autoconceito ainda estava se formando e já começou a ser agregado com esses sentimentos e percepções muito negativas sobre mim mesmo. Então, é como se eu sempre me sentisse uma pessoa culpada. É como se eu sempre me sentisse uma pessoa suja. Então, isso traz um certo quê de naturalização da experiência da gente, sabe? É como se, em algum momento, eu achasse que a sujeira que eu sentia dentro de mim fosse quase uma coisa genética, como se eu tivesse nascido com aquilo, e se eu nasci com aquilo não tem como sair de mim, faz parte de mim.
Então, muitas vezes, se o abuso sexual acontece muito cedo, eu não tenho nem qual era a referência anterior. Peraí, como é que eu era antes disso acontecer para eu depois entender? Ah, não, foi essa experiência que mudou a minha história de vida e que me levou para outro lugar. Não, eu achava que eu era aquilo e ponto. A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e vou ser sempre assim, e vou morrer assim, enfim. Então, é muito importante quando a gente está nesse processo de psicoterapia, é muito importante que a gente abra espaço para poder olhar para essas experiências que foram tão traumáticas para a gente, porque a gente pode perceber que foram essas experiências que criaram essa marca. E aí, quando a gente entende isso, a gente também pode começar a se ver de uma outra forma. Se você entende que determinadas experiências fizeram você acreditar na pessoa ruim que você acha que você é, isso continua acontecendo. Então, outras experiências, novas experiências, também podem trazer outro sentimento de você consigo. Também pode, de alguma forma, te ajudar a olhar para isso de uma outra forma. E isso abre outras possibilidades na vida, né? Então, no meu autoconceito de antigamente, muito refém do abuso, como me sentir uma pessoa destrutiva, por exemplo, uma coisa bem concreta assim, só para vocês entenderem, eu, por exemplo, não acreditava em algumas coisas. Que coisas, né? Eu acreditava que eu não poderia ser um bom profissional, até porque desde os 15 anos, na época da terapia, que eu queria ser psicoterapeuta, eu decidi ser psicólogo quando tinha 15 anos de idade e tal, mas eu falei, caramba, como é que uma pessoa tão ruim quanto eu vai conseguir vivenciar um processo tão bonito e oferecer uma coisa que é tão significativa para outras pessoas, então não tenho capacidade de fazer isso. Na verdade, como eu era essa pessoa que onde toca destrói, eu ficava com muito medo, eu queria ser psicoterapeuta, mas dizia, caramba, vai ser justamente nos momentos que as pessoas mais precisam que talvez essa minha mão destrutiva vai acontecer e a pessoa vai ficar muito mal, então talvez isso não sirva para mim. Uma outra coisa que eu não acreditava no meu autoconceito de antes era que eu poderia ter um relacionamento que fosse um relacionamento saudável, bacana. Era como se o tempo todo eu ficava imaginando que ou eu seria uma vítima dessas mulheres que me machucaram ao longo da minha infância, adolescência e por aí vai, ou eu seria o que se vinga, o que machuca as mulheres para não ser machucado e tal. Então eu imaginava que sempre ficaria nesse jogo de ataque e defesa, de culpas e tal, então não ia ser legal. Então eu achava que isso não estava disponível para mim. Como eu achava que eu não ia ter um relacionamento bacana e eu sei muito bem como um desajuste no casal acaba prejudicando muitos filhos, então eu também não pensava em ter filho, porque se eu não vou ter um relacionamento bacana, então pra que ter filho? Pra que, de alguma forma, passar adiante essa confusão, essas violências e essas coisas que eu sentia que tinha nas gerações anteriores a mim, que chegou até a mim, então eu dizia, não, então eu não quero ter filho, não vai ter relacionamento, então olha quanta coisa que acreditando que eu era antes, esse autoconceito que eu tinha antes, olha quantas impossibilidades existiam no meu caminho. E aí, quando eu comecei a trabalhar essas coisas, quando eu comecei a poder olhar para essas feridas, durante um tempo, olha, eu disse para vocês aqui que eu comecei com 2015, com 30 anos, que eu abri uma camada mais profunda, ou seja, 15 anos de processo, de alguma forma, foram necessários para eu conseguir me sentir um pouco mais em paz com isso. E olha que eu tô beirando os 40 e ainda tô trabalhando algumas coisas ainda. Então, não é um processo rápido que você chega e diga, vamos lá, muito rapidamente você vai ficar super em paz com isso. Acredito atualmente que como a gente está conseguindo bem de pouquinho assim falar mais abertamente sobre abuso sexual, eu imagino que hoje uma pessoa que começa a trabalhar isso de alguma forma não precisa levar tantos anos como eu levei. Eu comecei a terapia lá muito tarde, já o muro do silêncio há 25 anos atrás era maior do que o muro do silêncio hoje. Então, assim, eu espero e o podcast e o Instagram, o perfil, os cursos têm essa intenção de que as pessoas possam, as pásias possam, de alguma forma, compreender de maneira mais profunda e até de maneira mais rápida toda essa complexidade que está em volta do muro do silêncio que eu, no meu processo, tive que ir tateando e tentando saber o que era e tentando dar nome e tal. É muito interessante porque algumas pessoas nos cursos e na psicoterapia comigo falam assim, caramba, está sendo possível dar nome às coisas. Eu nunca tinha percebido isso dessa forma, eu nunca tinha percebido isso daquela forma e tal. Então, assim, quando a gente pode falar mais abertamente sobre o abuso sexual, algumas coisas podem caminhar muito mais rápido do que talvez eu e outras pessoas que foram abusadas sexualmente há muito tempo não tiveram essa chance de poder compreender isso e caminhar mais rápido. Então, eu sinto que o processo hoje pode ser um pouco mais efetivo.
mas ainda assim não dá para fazer nenhum tipo de promessa que vai ser uma coisa rápido, fácil, indolor e tal. Não, é um processo. Eu sempre digo para os clientes que diz que é um processo psicoterapêutico e não uma cirurgia psicoterapêutica por conta disso, porque é um processo que vai acontecendo gradualmente, sabe? Então, é muito importante isso. É muito importante que a gente possa olhar, a gente possa ter suporte para olhar para esses eventos traumáticos, para a gente poder perceber que muitas vezes o que a gente acredita sobre a gente mesmo não é a nossa realidade, e sim o que a gente percebeu do que aconteceu lá atrás. Eu tenho constatado muito isso com alguns clientes, que é exatamente isso. Quantas coisas a gente acredita que não era realmente reais no momento do abuso sexual. Quantas coisas que falaram pra gente e tal, e que a gente muitas vezes acreditou com todas as nossas forças e que não é real. E que não diz da nossa força, que não diz da nossa intenção, do nosso desejo, da nossa integridade, enfim. Mas a gente muitas vezes só consegue compreender isso quando a gente realmente passa por esse processo. Eu acho que cada pessoa que passou pelo abuso sexual, ela vai ter que se enfrentar com esses fantasmas desse passado, sabe? Eu gostaria muito que a gente pudesse somente acreditar que a vida pode ser maravilhosa e que a gente não precisa carregar mais esse passado, que a gente não precisa olhar para isso e quero só viver daqui para frente, adiante, de uma forma mais leve e tal. Eu queria muito que pudesse ser assim, mas a experiência que eu tive, a experiência que eu tenho visto outras pessoas fazendo é que realmente não existe atalho nesse processo, sabe? Pode existir uma forma de a gente caminhar mais rápido dentro desse labirinto aí e conseguir encontrar algumas saídas mais rápido. Mas a gente vai ter que passar por esse processo, sabe? É, Se realmente tentar fugir do abuso sexual e tentar escapar dele, realmente resolver, se talvez você, que é uma paz que está aqui me escutando, já deveria estar em paz com ele. Porque eu tenho quase certeza que você já fez muito isso. Você já tentou esquecer o abuso sexual, você já tentou de alguma forma não pensar sobre ele, você já tentou deixar esse passado no passado, mas ele sempre volta. Então, se ele sempre volta, não é porque tem algo de errado com você. Se ele sempre volta, é porque ainda está precisando olhar para isso para poder encontrar a libertação desse processo, sabe? Libertação entre aspas. A gente, no mês passado, aqui na comunidade da Lama Luz, a gente conversou sobre um filme chamado Jogo Perigoso. Eu já falei sobre esse filme aqui. E assim, alerta de gatilho, viu pessoal? Quem for assistir esse filme é um filme muito angustiante. O próprio pessoal da comunidade teve dificuldade para assistir o filme e tal. Não é um filme simples. E não é nem somente pela questão do abuso sexual, não. É porque o filme tem lá todo um terror psicológico bem difícil, assim. Mas nesse filme tem uma coisa que eu achei muito legal, que assim... Uma mulher que foi abusada sexualmente na infância, ela passou por uma experiência de quase morte, assim, de sobrevivência, que ela começou a lembrar do abuso sexual que ela teve na infância. E foi importante ela passar por aquele sofrimento todinho e entrar em tudo com aquelas coisas todinha para ela conseguir encontrar qual era a chave que esse passado mostrava para ela. Ao ela lembrar das lembranças lá do passado, dos traumas lá do passado, ela conseguiu pensar numa chave que ajudou ela a sair do problema que ela estava enfrentando no momento presente. Então, para mim, o filme é muito cheio de simbolismo, assim. Então, muitas vezes a gente, no momento presente, enquanto Pásia que não cuidou dessa ferida, a gente se vê numa prisão e a gente não se vê conseguindo se movimentar de maneira um pouco mais, um pouco mais livre mesmo, assim. E aí, quando a gente vai nesse passado, muitas vezes a gente consegue encontrar quais são as chaves que ajudam a gente a se libertar dessa prisão, sabe? Mas volto a dizer, tudo isso com tempo e com cuidado, para que você possa ir descobrindo qual é esse novo autoconceito possível para você com o tempo. Ainda falando sobre autoconceito, só para finalizar, eu queria dizer que faz parte do processo um momento de limbo aí, onde, vou repetir o que eu falei no começo, é muito importante pra gente essa sensação de que a gente sabe quem a gente é. Muitas vezes é preferível a gente achar que a gente é uma pessoa ruim, destrutiva e tal, mas a gente sabe quem a gente é, do que muitas vezes não saber quem a gente é. E aí, quando a gente começa a trabalhar essas questões de psicoterapia, a gente passa por um certo limbo, onde a gente começa a entender que a gente não é aquilo que a gente pensava antes, mas a gente não sabe ainda quem a gente é, quem a gente vai ser.
É como se abrisse um grande vazio assim mesmo. Então, eu sempre achei que eu sou uma pessoa destrutiva, suja, pecaminosa, culpabilizadora e tal, alguma coisa assim, culpada. E eu achava que eu não podia ter relacionamento, blá, blá, blá. Aí eu digo, não, eu sei que isso não é a minha realidade, mas então qual vai ser a minha realidade? Então, que pessoa vai ser essa? E muitas vezes eu não vou saber. Muitas vezes eu vou ter que ter tempo para poder ir descobrindo isso. Só que esse momento de limbo pode ser tão angustiante, pode ser tão pesado você começar a desconstruir aquelas certezas que você teve ao longo da vida toda, que muitas vezes você pode de novo buscar segurança naqueles lugares que você tinha antes. Por mais negativos que esses lugares possam parecer. Não é uma questão de ser bom ou ruim, é uma questão de que esses lugares negativos, esses lugares que você já conhece, são mais seguros para você. Então, muitas vezes você tem uma dificuldade, quase que uma resistência de realmente conseguir descolar desses altos conceitos, dessas percepções mais negativas de você, porque você não sabe como preencher elas com outra coisa. E a gente vai ter que ir tendo novas experiências para poder ir vendo que outra pessoa é essa que vai surgindo. Então, o Guilherme de hoje, volto a dizer para vocês, não é um Guilherme perfeito, iluminado, que não tem problema, que não tem BO, que não tem nada disso. Mas hoje, o Guilherme é um cara que está há 20 anos num relacionamento que eu acho fantástico para mim. Não é um relacionamento tipo comercial de margarina, não. É um relacionamento que também tem suas dificuldades, seus limites e coisas, mas para mim tem sido uma relação de uma vida inteira que tem me ajudado muito, que eu sou muito feliz, sou muito grato por isso. Hoje em dia esse Guilherme tem 2 filhos maravilhosos e também não é uma paternidade que não tem problema, que não tem defeito e tal, mas é uma experiência muito significativa, muito realizadora. Esse Guilherme hoje em dia trabalha com o que ama e vem cada vez mais fazendo coisas muito massa e contribuindo com essa temática e vendo outras pessoas se aproximando e tal. Então, assim, esse Guilherme não existia quando eu comecei a desconstruir o abuso sexual lá atrás. Esse Guilherme eu não sabia que ia chegar nesse lugar. Era uma aposta, era uma vontade, era um desejo, era uma vontade de querer saber o que é que existia para além daquelas coisas tão negativas que eu falava para minha vida inteira. E foi muito bom ter podido me dar o tempo e o cuidado necessário para poder hoje em dia viver essa realidade. Tô querendo saber qual vai ser o Guilherme daqui a 20 anos, assim, tô querendo saber. Esse daqui ainda tá querendo encontrar outros lugares e tal, ainda não sei como é que vai ser isso, mas quero ver muitas coisas nos próximos 20 ainda, no mínimo, né, assim. Chegar e não quero saber como é que vai estar o Guilherme de 60 anos, para quando chegar lá ver como é que vai ser esse outro Guilherme também. Então, é importante isso, sabe, pessoal, que vocês entendam que por mais que a gente não saiba ainda quem a gente vai ser, é importante que a gente possa de alguma forma elaborar melhor essas experiências do passado para a gente poder cortar um pouco essas correntes que aprisionam tanto a gente numa imagem negativa da gente consigo, sabe? Mas enfim, já eu pensei que ia ser um episódio bem rapidinho, mas já tá aqui em quase 30 e poucos minutos. Então, hoje eu não quero falar mais tanto sobre isso, foi só para poder contribuir com essa parte com vocês e a gente vai conversando mais nos próximos episódios, tá bom? Então, se você quiser mais informações sobre essa temática, você pode me seguir lá no Instagram, né? Na minha página lá, que é o Guilherme Assunção .psi, sem o cedilha e sem o tio, né? Então fica guilhermeassuncal.psi, ou você pode mandar e-mail aqui para o e-mail da lamaluz@gmail.com, que aí, sei lá, você pode mandar dúvidas, sugestões, críticas, sei lá, compartilhar um pouco da sua história. Teria o maior prazer de poder trocar por aqui também. Tá bom, pessoal? Então é isso por hoje. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu!